Olá, olá, muito bom dia para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone, a sua dose de informação sobre serviço público, aposentadorias, direitos do trabalhador e ambiente de trabalho, além de outros temas e notícias que você encontra aqui. Hoje temos a ilustre visita do professor Mauro Calil. Educador financeiro, é administrador de empresas e investidor na Bolsa de Valores há mais de 20 anos. Calil também atua como membro orientador do Instituto Nacional de Investidores, referência em educação e orientação para investimentos. Vamos conversar com ele sobre a vida dos nossos aposentados, sobre investimento extra para um futuro mais garantido. E também estará conosco, nos auxiliando, o nosso consultor tributário, Dr. André Monticelli, que está sempre aqui conosco no Minuto Tributário. Esse domingo é dia de Dica Trabalhista, por isso estamos com a nossa especialista, a doutora Letícia Prina. Questões sobre aposentadoria, direitos do INSS, essas e outras dúvidas serão respondidas pelo nosso consultor na área previdenciária, o doutor Marcelo Armiliato de Jesus. Hoje também temos a participação da Automa Safety com Adão Eiserman. Esses são apenas alguns dos destaques do nosso programa. Também temos na nossa plateia aposentada, a dona Yara está aqui para fazer as questões aos nossos consultores. Você confere no finalzinho a chamada para um quadro novo no programa com o Jonathan Bittencourt. A quinta turma do TRF da 4ª Região decidiu que a Defensoria Pública da União deve receber honorários advocatícios quando atua como procuradora da parte vencedora em ação ajuizada contra o INSS. Conforme o relator, desembargador Rogério Favreto, o objetivo é fortalecer e dar maior autonomia administrativa e financeira da entidade, bem como o aparelhamento e a capacitação de seus membros e servidores por meio de verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação. Segundo o Favreto, ainda que a DPU atue contra a pessoa jurídica de direito público que integra a mesma fazenda pública, tornou-se possível o pagamento dos honorários advocatícios. E, nesse caso, temos pessoas jurídicas diversas, DPU e INSS, com personalidade, patrimônio e receita própria, de modo que não há confusão possível entre as instituições. O decisório do TRF4 se mostra em conformidade com o princípio da razoabilidade constitucional. Se não, vejamos, quando a parte vencedora é particular, são devidos honorários. Logo, a DPU deve receber compensação financeira pelo êxito nas demandas em que atua. Inclusive, a decisão do Judiciário Gaúcho é um estímulo ao INSS proceder com maior eficiência nos procedimentos administrativos. Aliás, justamente é eficiência que falta à autarquia federal. Bem, vamos começar com as perguntas dos nossos telespectadores. Você está em casa, interage conosco, enviando sua mensagem pelo celular para 0 operadora 51 9959 2042, número que está aí na tela. Ou então, encaminhe o seu e-mail para contato@programabocanotrombone.com.br. Não se esqueça, deixe o seu nome e a cidade de onde você está falando. Doutor Marcelo, em nome do CRJ Advogados, vamos encaminhar a primeira pergunta que vem lá de Dom Pedrito. A Flávia: perdi o trabalho em setembro de 2010. Agora estou doente. Ainda tenho direito ao auxílio-doença? Um bom dia, doutor Marcelo. Bom dia, Paulo Solano. Bom dia aos telespectadores. Bom, a nossa telespectadora Flávia, ela menciona que em setembro de 2010 ela parou de trabalhar e atualmente está doente. Para responder essa questão, é preciso que se informe como funciona o INSS. O sistema do INSS é um sistema contributivo, Sim. Ou seja, quem paga tem direito. Essa é a regra. Porém, há as exceções à regra. Uma das exceções é justamente a ocorrência de um período de graça, que é um período que pode variar de 6 meses até 37 meses. Nesse período de graça, ainda que a pessoa não esteja, que o segurado não esteja contribuindo ou não esteja empregado, ele ainda assim fica resguardado pelos direitos previdenciários. No caso da Flávia, esticando ao máximo o período de graça, chegaríamos até outubro de 2013. Sim. Portanto, se a doença dela
é atual, em 2014, ela, em princípio, não terá direito, ela não está mais protegida pelo sistema previdenciário. Tá certo. Obrigado, doutor Marcelo. Encaminhe sempre a sua pergunta, contato@programabocaноtrombone.com.br e também pelo nosso celular, o 51 99 59 20 42. Respondida a pergunta, agora é hora de segurança no ambiente de trabalho, agora é hora de Automa Safety, aqui no Boca no Trombone. Obrigado pela presença, Adão Eiserman, em nome da Automa Safety. NR10, também, a Automa Safety também se preocupa com mais essa norma regulamentadora no ambiente, tratando-se de segurança do trabalho. Um bom dia, Adão. Bom dia, Solano, bom dia aos telespectadores da Band. Realmente, uma das grandes preocupações, um dos grandes causos de acidentes hoje é o risco de choque elétrico. Nós temos um número muito elevado de acidentes com choques elétricos, inclusive de acidentes fatais. Tá? Não somente aqueles choques que acontecem quem está mexendo dentro do quadro elétrico, mas sim de descargas elétricas ocorridas na carcaça das máquinas. Então, é fundamental que, para você fazer uma boa adequação, você fazer um trabalho de NR12, de adequação de máquinas, você também passe pelo conhecimento, pela expertise em adequação em relação ao NR10, ou seja, a segurança dos dispositivos elétricos. Resumindo, para que nós possamos fazer uma adequação em uma máquina, ela obrigatoriamente tem que atender todos os requisitos da NR10. E essa norma regulamentadora, Adão, quais são as principais peculiaridades, o que a gente pode especificar para o nosso telespectador e também para os empresários, né? Porque isso é muito comum, o empresário tem que estar sabendo dessas regras para que tenha a total segurança do trabalho no seu ambiente. Correto, Solano. Na verdade, o que diz a grosso modo, né? Eu não sou engenheiro eletricista, eu sou consultor em segurança de máquinas, mas a grosso modo, para que o telespectador entenda, de casa entenda, a NR10, ela especifica valores, ela especifica itens da norma de segurança que garantam a integridade e a saúde física dos trabalhadores. Ou seja, ninguém pode criar uma empresa sem atender a NR10, ou seja, ninguém pode ligar uma máquina sem que essa máquina ela tenha um DR, um dispositivo de bloqueio, sem que essa máquina ela tenha um dispositivo que eu possa bloquear as energias para poder fazer manutenção. Ninguém pode instalar uma máquina sem que ela tenha um aterramento adequado, conforme determina essa própria norma. E, Adão, essa NR10, a realidade, hoje em dia, há realmente muitas pendências, as empresas ainda têm que se adequar, estão muito deficitárias no quesito adequação à NR10? Muito deficitária. Para que você possa entender, Solano, e o Decas também possa entender, é assim, o que acontece hoje na grande maioria das indústrias, elas começam a crescer e começam a comprar máquinas. E elas não se preocupam em fazer um pavilhão que seja adequado para a implantação dessas máquinas lá dentro. O que elas fazem? Elas locam, elas sublocam, ou elas constroem o famoso puxado, né? E vão colocando lá dentro máquinas, sem se preocupar em ter um transformador que seja compatível, sem se preocupar que ela tenha uma linha de aterramento compatível, sem se preocupar com a parte elétrica da máquina. O que acontece? Por qualquer motivo de um desses aí, por mal administração do pessoal que está gerenciando, que está fazendo a manutenção dessas máquinas, ela pode deixar um fio desencapado encostando na carcaça da máquina, pode acontecer da máquina estar mal aterrada, não ter um aterramento pontual, não ter um aterramento por malha, e isso vai ocasionar que essa descarga vai passar através da sua carcaça para o operador, para as pessoas, principalmente quem está fazendo limpeza nas máquinas. E uma outra questão, você dá a visão de quem trabalha dentro da empresa, né? Outra questão, para empresas que têm atendimento ao cliente, que o cliente, por vezes, acessa o local da empresa. Também uma preocupação, existem muitas reclamatórias, questões judiciais que envolvam essa questão, porque, de repente, a empresa pode até colocar em risco aquelas pessoas que fazem o acesso à empresa? Então, nesse ponto, bem menos, né? Nesse ponto, seriam máquinas apenas de demonstração, então isso não ocorre, seria raro acontecer isso, né? O que acontece mais é durante o processo mesmo, durante a manutenção, limpeza, setup, né, a manutenção dessas máquinas. Nesse momento, sim, acontece um número muito elevado de acidentes de choques elétricos.
Se você parar para pensar, hoje, o número de choques elétricos em eletrodoméstico, ou seja, a linha branca que eles falam, né, é muito pequena em relação ao resto do mercado. Mas na indústria, onde a manutenção é feita interna, o risco e a continuidade desses acidentes, né, é muito elevada. Tá certo. Na sequência, voltamos com mais Automa Safety, com Adão Eiserman prestando a consultoria aqui na área de segurança do trabalho. Antes de falarmos com o nosso convidado de hoje, especialista em administração financeira, Mauro Calil, mais uma questão dos nossos telespectadores da nossa consultoria sobre previdência. Doutor Marcelo, o Altair, que é morador lá de Gravataí, trabalhei com carteira assinada durante 18 anos, desde 1989. Agora, sou autônomo. Pago sobre o salário mínimo. Posso me aposentar por tempo de serviço? É o que quer saber o Altair. Seu Altair, tu referes na pergunta que trabalhou durante 18 anos com carteira assinada. E após, a partir de 89, e após essa data, teria contribuído como autônomo. Se as minhas contas estiverem certas e se tu não tiveres interrompido essa contribuição, tu terias hoje 25 anos de contribuições ao INSS. Para aposentadoria por tempo de serviço, é necessário 35 anos de contribuição, então te faltaria ainda um período, te faltaria 10 anos. Na pergunta não tem a idade do nosso telespectador, então eu não saberia dizer se há a possibilidade ou não de aposentadoria por idade no caso específico dele, mas se ele, do sexo masculino, tiver já 65 anos, com essa quantidade de contribuições, ele poderia se aposentar por idade. Tá certo. Obrigado, doutor Marcelo. Daqui a pouco mais perguntas pelos nossos canais de comunicação. Bem, como a gente avisou no início do programa, está conosco o doutor Mauro Calil. Conta com uma trajetória de experiência que vem de longa data, né? Educador financeiro, administrador de empresas, investidor na Bolsa de Valores e membro orientador do Instituto Nacional de Investidores. Muito obrigado pela presença aqui no Boca no Trombone, doutor Mauro. E primeiro questionamento. Como manter uma boa qualidade de vida financeira sem depender apenas da aposentadoria? Quais são hoje os recursos que estão dispostos para que quem vai pensar na aposentadoria esteja mais confortável? Mais uma vez, obrigado por estar conosco. Um bom dia. Bom dia, Solano. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que seja a primeira de muitas. Bom, hoje em dia, nós temos um grave problema no Brasil, né? Somente 2% dos idosos brasileiros, eles mantiveram um patrimônio, construíram um patrimônio suficiente para viver desse patrimônio com a mesma qualidade de vida que tinham nos seus melhores dias da ativa. Sim. Dos outros 98%, nós temos 3/3 basicamente iguais, 1/3 vai continuar trabalhando até o resto dos seus dias, um outro terço vai depender da ajuda de parentes e familiares, né, de amigos, etc., para poder manter sua qualidade de vida, e um terceiro terço está na linha da miséria, o que é muito triste, tá? Mas essa é a realidade brasileira. Bom, o que a pessoa deveria ter feito, na verdade, era ter semeado um patrimônio ao longo da sua vida. Isso, via de regra, foi feito no INSS, só que a aposentadoria oficial, né, nós até brincamos no meio financeiro que INSS quer dizer isso nunca será suficiente, né? Ela realmente não te traz um padrão de vida adequado, tá? Ou para grande parte da população brasileira. Então, se você não começou muito cedo, o que eu tenho a dizer é que não é tarde para começar. O que o aposentado deve fazer? Ele deve, ou quem está em vias de se aposentar, ele deve verificar qual é o padrão de vida financeiro e então fazer um planejamento para que tenha aplicações financeiras sólidas de tal forma a conseguir complementar a Previdência. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente retorna com mais dicas do nosso consultor hoje na área financeira aqui, doutor Mauro Calil. Bem, a gente vai para o nosso breve intervalo comercial. Você já sabe, Boca no Trombone, ano 25, agora aqui na Band TV. A Funerária Nossa Senhora de Fátima oferece aos seus clientes planos especiais. Além de atender pelo IP, usuários de outras entidades também são beneficiadas. As capelas mortuárias são gratuitas, plantão dia e noite. Funerária Nossa Senhora de Fátima, desde 1982, fazendo sua homenagem ganhar vida.
De volta com mais um bloco aqui no Boca no Trombone de hoje. Mais uma pergunta que está chegando aqui do nosso e-mail, contato@programaBocaNoTrombone.com.br. O telespectador Mário, lá de Canoas. Em 2010 eu operei a coluna, era pedreiro. Tem uma perícia marcada, mas não tem hora determinada. E o INSS disse para eu esperar em casa a comunicação. O que devo fazer, doutor Marcelo? Olha, Paulo, é estranho essa situação de não ter uma hora marcada para a perícia. Normalmente, né, as perícias são agendadas ou via agência, ou via 135 da Previdência, ou pela própria internet. E as perícias são agendadas dia e horário. Então, me parece estranha essa situação. Eu penso que o nosso telespectador deve ir até uma agência do INSS, que foi solicitado o requerimento da perícia, e obter mais informações para verificar o que aconteceu no caso específico dele. Tá certo. Mais uma questão que chega, né, daqui a pouquinho a dica trabalhista, agora com a nossa aposentada, convidada, Dona Yara. Bom dia, Dona Yara. Bom dia, Solana. Bom dia para todos. Vou fazer a seguinte pergunta. Meu marido se aposentou há 3 anos atrás e ele continua trabalhando. Tem alguma coisa que ele possa fazer para melhorar o benefício? Doutor Marcelo. Pois bem, o seu marido se aposentou há 3 anos atrás e continuou trabalhando. Existe a chamada desaposentação. A tese da desaposentação, ela busca dar um sentido para aquelas contribuições vertidas após o ato da aposentadoria. Porém, os processos que envolvem essa matéria, atualmente eles estão todos parados aguardando o julgamento do STF. Foi em setembro de 2010, dia 16 de setembro de 2010, se me falha a memória, iniciou-se o julgamento desse processo de desaposentação junto ao STF. O ministro Marco Aurélio já deu um voto favorável para a desaposentação sem a necessidade de devolução de valores, porém, o ministro Dias Toffoli se encontra com um processo no seu escritório já há quase 4 anos. E não temos ainda uma posição definitiva sobre o tema. Mas, friso, é importante que ele entre com a ação imediatamente. Por quê? Porque a data do início do recebimento dos atrasados vai ser a data do ajuizamento da ação. Tá certo, ajuize a sua ação de desaposentação. Com a recente aprovação da emenda constitucional que separa o Corpo de Bombeiros da Brigada Militar e a consequente necessária alteração das leis que estruturam a organização, a ASS-TBM espera que o governo do estado finalmente ouça a voz dos servidores de nível médio e faça a tão sonhada reformulação no plano de carreira da corporação. A ASS-TBM estará atenta e fará todos os movimentos necessários para a concretização deste objetivo almejado por todos. Essa é a notícia da ASS-TBM. Respondida as questões, encaminhada a questão aí da ASS-TBM, voltamos a conversar com o doutor Mauro Calil. Doutor Mauro, mais uma dúvida que nos traz aqui a questão de investimento na área financeira. Tem um valor mínimo a ser destinado para a aposentadoria e existe algum fator que acaba influenciando isso, um valor maior ou menor? Tem sim. Bom, o que as pessoas podem fazer desde sempre, desde o primeiro emprego, da primeira receita que tem, destinar pelo menos 10% da sua receita para a aposentadoria, que vai acontecer daqui a 30, 35 anos ou mais até. Né? Fazendo isso, essa aposentadoria vem e, enfim, é o que eu chamo de um bolo, né, que você cria, uma bolada financeira, para lá na frente você complementar aquilo que vem do INSS. No seu livro, Separe uma Verba para Ser Feliz, esse é um dos pontos que está sendo abordado? Existem outros? Eu tenho 2 livros publicados. O primeiro é um que se chama A Receita do Bolo, né? Onde eu falo muito disso, como você constrói o seu primeiro milhão. E o segundo, o Separe uma Verba para Ser Feliz, eu falo do método FAST, né? Que é FAST de rápido em inglês, mas que é uma sigla para fazer, antever, salvar e turbinar os rendimentos. Ou seja, aplicações financeiras, por incrível que pareça, no Brasil, a aplicação financeira preferida é a caderneta de poupança, só que é a que menos rende. Realmente tem que estar preocupado também com essa questão do rendimento. Daqui a pouquinho, mais Dr. Mauro Calil aqui no Boca no Trombone. Vamos lá, agora é hora de dica trabalhista aqui no Boca.
Muito bom dia, doutora Letícia. Bom dia, Solano. Hoje bom dia a todos. uma dica trabalhista diferente, né? Questionamentos que vieram pelos nossos canais de comunicação. O torpedo 99592042 e pelo e-mail contato@programabocanutrombone.com.br. Primeiro aqui, acabou não se identificando, final do telefone, o 9946. Gostaria de saber se o microempreendedor tem direito ao FGTS. Não, Solano, não tem. Ele, como microempreendedor, ele será o empregador. E ele, como microempreendedor, ele pode ter um funcionário, né, que a gente chama, é uma legislação específica, com baixo custo. Esse funcionário, sim, terá direito ao fundo de garantia, né? Então, esse microempreendedor recolherá os 8% a título de FGTS e uma pequena parte, 3% a título de previdência. Agora, ele não terá direito a fundo de garantia. O Alex, lá de Ijuí, uma saudação a Ijuí e toda a região, férias em véspera de feriado, pode acontecer? Não pode. As férias é no primeiro dia útil posterior ao feriado. Então, existe um precedente normativo em que as férias ela não pode começar no sábado, domingo, feriado ou dia de folga, a título de compensação. A Adriana de Areias Brancas, trabalhei 10 anos na mesma empresa sem nenhuma advertência. Todas as avaliações foram positivas. Quase fui promovida em julho do ano passado. Em janeiro deste ano, fui demitida porque falei da minha gerente e porque 2 colegas disseram que eu não tinha polidez no ambiente de trabalho. Na rescisão consta apenas sem justa causa. Isso pode acontecer? É a dúvida da Adriana. Pode, Adriana. Em qualquer momento do contrato de trabalho, o empregador ele pode vir a despedir o funcionário. Não significa que esses motivos que foram levantados por ela, né, ocasionaram a despedida dela. Até mesmo porque a despedida dela foi sem justa causa. Então, a qualquer momento, o empregador pode despedir o funcionário. Para a gente concluir, lá de Bagé vem a questão do João. Gostaria de saber se a pessoa com mais de 60 anos tem prioridade nas questões trabalhistas. O meu processo já dura 7 anos. Tem sim, não só com relação ao processo trabalhista, qualquer outro processo, o direito preferencial que a gente chama. Então, ele tem que procurar o advogado dele, pedir a preferência no processo e o processo vai ter um trâmite mais rápido. Tá certo. Obrigado, doutora Letícia. Agora é hora de Automa Safety, né? E estamos falando hoje, na verdade, sobre a NR10. Riscos adicionais, Adão Eiserman. Existem muitos. Como é que a Automa Safety faz a avaliação desses casos? Riscos adicionais com a NR10. Na verdade, Solano, isso tudo é precedido de uma análise de risco. Tá? Tanto na NR12, segurança de máquinas, quanto na NR10, riscos elétricos, ele é precedido de uma análise de risco. Feito por quem? Feito por um especialista. Por alguém da área técnica, que vai lá com todo o aparato, com todos os equipamentos, né? E questão de riscos adicionais ou não, primeiramente é analisado os riscos diretos. Tá? Qual é o risco direto? Ou seja, a fiação. A partir do quê? A partir dos projetos. Tá? Na verdade, a partir de 75 kVAs, é obrigatório a empresa ter o PI, o Prontuário de Instalações Elétricas. Sim. Tá? É obrigado a ter SPDA, que seria o sistema anti-raio. Então, são documentos, né, que são auditáveis, esses documentos, em que eles devem estar à disposição tanto da Justiça do Trabalho, quanto dos técnicos que vão fazer esse trabalho nas máquinas. Quando nós chegamos numa máquina, chegamos numa planta que vamos ter que mexer na máquina, nossa primeira coisa que a gente pede são esses prontuários. Se tem esses prontuários, se tem um eletricista da unidade, porque a prata da casa que conhece cada uma das máquinas. Então, os nossos especialistas, apesar de terem o curso NR10 atualizado, sim. Que é uma obrigatoriedade exigida pelo Ministério do Trabalho, nós sempre priorizamos o pessoal da própria empresa, que eles vão fazer a manutenção. Eles vão abrir os quadros elétricos e nós vamos ver. Nós sempre dizemos o seguinte, Solano, não adianta o empresário, o empregador, ele investir aí R$100 mil numa máquina em equipamentos eletrônicos, se esse equipamento eletrônico vai sofrer uma sobrecarga ou uma descarga elétrica e vai queimar. Tá certo. Lá na Automa Safety temos os cursos, inclusive esse, sobre NR10. É só acessar o site, né, Adão? www.automasafety.com.br. Tá certo. Muito obrigado, Adão Eiserman, aqui no quadro Segurança no Trabalho. Antes de irmos para um pequeno intervalo, confira agora o novo quadro está prestes a chegar aqui no Boca no Trombone. Quem amplia é Jonathan Bittencourt.
2014, ano de eleições. Ano de disputa pelo Palácio do Planalto e também pelo Palácio Piratini. Vem aí no Boca no Trombone mais um quadro especial, o Boca na Urna. Faremos conhecidas diante dos candidatos que disputam o governo do Estado e a presidência da República as reivindicações de aposentados, pensionistas, empresas, servidores e trabalhadores. Os resultados você encontrará aqui no Boca no Trombone. Esse aí é o Boca na Urna, em breve aqui no Boca no Trombone. Pequena pausa e já voltamos com mais Boca no Trombone, ano 25, agora aqui na Band TV. A Funerária Nossa Senhora de Fátima oferece aos seus clientes planos especiais. Além de atender pelo IP, usuários de outras entidades também são beneficiadas. As capelas mortuárias são gratuitas, plantão dia e noite. Funerária Nossa Senhora de Fátima, desde 1982, fazendo sua homenagem ganhar vida. Voltando com mais um bloco do Boca, agora para fechar a participação do nosso especialista, o Dr. Mauro Calil. Quem nos ajuda é o nosso consultor tributário, Dr. André Monticelli. Muito bom dia, André. Bom dia, Paulo Solano. Bom dia, amigos do Boca no Trombone. É uma alegria receber o professor e amigo Mauro Calil aqui no Rio Grande do Sul. E a questão que você encaminha para ele? Bom, Mauro, é o seguinte, é normal a gente receber jovens nos escritórios contábeis, né? E aqui no Rio Grande do Sul, temos um médico que diz que um dos 5 equilíbrios da vida é o equilíbrio financeiro. E normalmente o jovem chega deseducado, ele não tem educação, né, inicial para começar a sua vida, né? Então, gostaria de saber qual é a dica que você tem para o jovem que inicia a carreira, né, e que possa ter um universo lá na frente, em ter uma reserva de 1 milhão, como você diz aí no seu livro, né? Bom, André, obrigado pela pergunta, pelo questionamento. Não é muito difícil, né? A questão é que o jovem, via de regra, ele tem uma ansiedade muito grande. Ele quer 1 milhão amanhã, ele não quer 1 milhão daqui a 10 anos, né? Ou daqui a 5 anos. E construir esse sonho milionário é uma tarefa que exige muito mais disciplina do que um conhecimento fantástico ou grandes somas de dinheiro. Se você, na analogia que eu falo no meu livro A Receita do Bolo, né, eu falo que um bolo de R$1 milhão, ele é construído de migalhas de R$1, né, 1 milhão de migalhas. Então você consegue acumular isso ao longo do tempo. O problema é justamente essa questão de falta de educação financeira. Quer dizer, quando o jovem troca uma bebida numa balada por investimento, ele salva dinheiro e começa a construir o seu 1 milhão. Ele não deixa de ir à balada, não deixa de se divertir, mas consegue ter mais do que toda a sua turma, a sua turma de amigos, né? Tá certo. Muito obrigado, doutor Mauro Calil. Mais informações, orientações financeiras, você acessa o site que apareceu aí na tela da Band, calilicalil.com.br, né? Muito obrigado. Ponto final, mais uma edição do Boca no Trombone, que vai ao ar aqui, sempre aos domingos, das 7 às 7h30 da manhã. Reprise do programa, você confere lá no Facebook. Boca no Trombone, ano 25, agora aqui na Band TV.